mas se o centro acadêmico não põe uma cobrança em cima da ProEx, obviamente, o seu pedido é adiado, não, diferente do próprio saber de socorro. Basicamente, a pressão do governo que nós precisamos lutar pela legislação, pressionar a ProEx de forma honesta, obviamente, não queremos passar a medida de não tem nada de estranho. Também quando você vai pensar numa proposta, você tem que pensar não necessariamente a efetivação dela, mas a capacidade do centro acadêmico e da gestão que está propondo-a de lutar para que ela venha a se concretizar. Né? As condições objetivas de se efetivar vai se dar na medida que você vai lutando. Né? E aí a proposta está elencada aí. E aí a gente vai lutar para diminuir ao máximo o tempo de trâmite desses certificados, enfim, onde quer que ele tramite. E aí o que der está dentro da postura objetiva da chapa, nada idealista demais do que isso. Só o fato, ainda posso falar, só o fato da gente fiscalizar se a lista, né, de certificados está sendo respeitada, acho que também ajuda a agilizar esse processo. Será que realmente que os certificados que o Centro Acadêmico de Geografia, né, pede para ser impresso lá, é respeitada a sua colocação na listagem? Será que é? Então, é essa a questão, é uma luta, né? A gente vai pressionar para realmente, caso possível, né, na medida do possível da burocracia da UFAL, a gente poder agilizar a emissão do certificado. Aquela questão, né? O centro acadêmico ele tem muita coisa para lutar, os estudantes anseiam por muitas coisas, e infelizmente, se a gente for listar cada uma delas, o centro acadêmico ele não pode dar essa metada. Mas cabe ao centro acadêmico estar tomando a frente dessa luta, junto com os estudantes, para que a gente possa estar lutando e dizendo, não, a gente quer isso, porque a gente tem direito a isso, e se isso não acontecer, a gente vai para a rua, a gente vai para a porta da reitoria. É que a questão, a gente não tem o poder dessa metada, mas a gente tem o poder de pressionar. Boa parte das coisas que a gente já conseguiu até hoje, inclusive na época da estrutura militar, Piracajá, Coracola, a gente conseguiu baseado na luta. E a gente acha que, embora seja uma questão que pareça mínima, que é a questão do certificado, mas a questão da pressão dos estudantes, ela influencia muito e a gente está se propondo a estar assumindo essas pequenas ou grandes coisas que a gente acha que o centro acadêmico tem que fazer. Pode fazer a pergunta. Bem, qual a opinião da posição da Chapa 2 em relação à participação do centro acadêmico em lutas estudantis, levando em conta o papel de cada estudante na construção da universidade e também levando em conta o fato de que nenhum membro da Chapa 2 participou dos conscientizados que nós, na geografia, realizamos sobre a violência para o público. Bem, nesse caso, isso já se firma na nossa ideia, né, de propormos o evento que a gente vai fazer a curto prazo. As 3 primeiras coisas que nós queremos realizar o curso de verão, né, como a Thaís já chegou, como ele vai acontecer, a revitalizar a Semana do Pé, e o terceiro seria a criação desse evento da consciência política, do ser político. Nisso, quando o estudante passar a ter uma consciência do papel dele como político, é onde ele vai poder querer participar das coisas. Não é que a gente vai dizer, vamos, sim, mas vamos fazer o quê? Por quê? Para quê? Com quem? Então, essa série de perguntas que o estudante, às vezes, ele se questiona. Eu vou lá fazer um processo, mas qual é o objetivo daquilo? Qual é o meu papel como pessoa única, como uma pessoa na multidão em que eu vou alterar aquilo? Então, primeiro deve haver uma consciência que vai vir através da realização desse evento. De que o indivíduo, apesar de estar na sociedade, ele não pode se conformar em ele ser um agente passivo, mas sim um agente ativo na sociedade que pode modificar. E isso vai vir apenas através de estudo, apenas através de ciência e conhecimento, que nós queremos começar a partir da realização desse evento. Gostaria de ressaltar também que você disse que a gente não participou, não é? Dos eventos lá no arco. Mas também deve ser ressaltado que não participamos de todos os debates realizados aqui para que ocorra a deliberação lá na auditoria.
para ressaltar, o atual CA, né, o atual CAGEL, a maioria dos alunos deles já formaram, já saíram. Uma das poucas que está continuando é a CAOM. Isso nós já convidamos para participar da nossa chapa para ela dar experiência. E foi a própria CAOM que era a líder das reuniões aqui nesse auditório. E eu também participei. Só que eu, como direito cidadão, vi que aquilo não iria ter muita influência no poder, eu preferi sair. O que eu posso fazer é, a partir de agora, como representante do CAGEL, eu vou conquistar os outros estudantes e mostrar uma outra forma de fazer que conquiste melhor os nossos objetivos, não daquela forma vaga como foi esse último agora. Então nós temos que ter objetivos de fazer alguma coisa que realmente aconteça, não simplesmente planejar. Vocês falam que quer melhoria para o estágio, mas faz a melhoria que vocês se referem e irão executá-la. Levando em consideração isso, como vocês vão executar melhoria na situação atual dos estágios. Bem, melhorias com cada licenciatura, estágios, muitos alunos do interior, muitos estudantes são obrigados a se locomoverem de suas cidades para estagiar em escolas na capital e vice-versa, distância da capital para ter cursos. E isso é algo que pode ser resolvido. O Estado poderia ser melhor distribuído de acordo com o local de moradia dos estudantes. No caso dos bacharéis, tem melhorias, até a criação de estágio, porque isso não é um problema só do nosso instituto. A Universidade de Alagoas perdeu vários dos seus convênios e contando atualmente com um número extremamente limitado de estágios, e os poucos estágios que existem aqui no nosso curso estão aqui no nosso próprio instituto. Todos os bacharéis têm que disputar poucas vagas aqui no laboratório do instituto. Então, no caso do bacharel, não seria melhoria, seria ampliação de estágios. Lembrando que o verbo aqui está usado. Então a gente não pode, já vou falar disso no artigo, agora que a gente vai pressionar a direção do estudo para que haja uma melhoria nos estágios, principalmente para os bacharelandos, isso a gente faz. É isso que a gente pode garantir. A chapa, no caso, se for gestão, ela não pode ampliar o número de vagas de estágio. Não está no centro de ação dela, né? Não está em nosso poder criar ou ampliar vagas de estágio, né? Porque não somos nós que ofertamos estágio. Então a gente pode lutar, o deve estar colocado aqui na plataforma de gestão que foi entregue à Comissão Eleitoral, está bem claro, é um aluno. E isso tem que ter uma ampla participação de todos os estudantes, falando quais são os problemas, né? E buscando encontrar soluções para os problemas dos estágios. Então, é uma briga que a gente tem que travar com a gestão do IGD, para a melhoria dos estágios. Essa é a função do centro acadêmico. Construir, tanto com a gestão atual, né, com o professor Ferreira e com a professora Silvana, e se opor aos dois, caso seja necessário. Esse é o papel do CA. Tirando de conclusão da fala do camarada Leandro, né, a participação política da chapa 2, ela se resume a discutir sobre a política, né, e não a efetivamente ir lá nas reuniões, nos espaços deliberativos, ir lá construir a luta, construir os eventos, as atividades que acontecem fruto das mobilizações, como o ato, né, por exemplo. Né. E aí, a minha pergunta, ela vai exatamente no sentido de que se agora, se a chapa 2 vencer, e aí nós aqui estamos propondo um CA não inerte, né, um CA que se mobilize, que vá para as coisas, construa essas coisas,
Quando aparecermos nas reuniões sociais de vocês, e segundo vocês estão dizendo, também terão da deliberativa, também será, todo mundo vai poder propor lá. Se a gente chegar lá propondo que a gente participe na luta e que a gente intervenha enquanto centro acadêmico, como a gente vai ser recepcionado nessas reuniões? Não só nós já estamos formando a chapa 1, mas também os outros estudantes que vierem cobrar oposição. Oposição, seja lá de reitor, seja lá de diretoria, seja de governo federal. Bem, nesse caso, vocês estão insinuando, né, permitindo no VST, de que no caso a gente vai estar numa inércia parada. Só que segundo a lei da física, a inércia é uma coisa que está em um movimento uniforme. Então, se nós estamos em uma inércia, nós não estaremos exclusivamente parados. Nós podemos estar em uma inércia, vamos supor que nós temos um carro de ponto zero. Deixando uma inércia de 95 km por hora, está ótimo. Certo? Então, a gente não pode falar de que exclusivamente a nossa chapa vai ser algo parado, que nós não vamos fazer a reunião. E claro que nós vamos ser receptivos com vocês da melhor forma possível. Até porque o centro acadêmico ele não é o representante exclusivo dos estudantes. Ele é algo para os estudantes, para ser trabalhado com os estudantes, ao lado dos estudantes. Só que nós teríamos, no caso, os cabeças no corpo discente do Instituto. Não é que nós aqui agora vamos passar a ser CA e vamos ser representantes dos alunos. Ou melhor, aluno não, porque aluno, em seu significado, significa aquele que tem luz. Nós vamos ser representantes dos estudantes, que é aquele que estuda e que está vinculado a uma instituição de ensino. Então, isso é importante nós frisarmos que nós vamos trabalhar, certo? E que nós vamos recepcionar vocês da melhor forma possível. Como eu já disse, a nossa preocupação nesse momento é fortalecer o CEAC contra de totalmente fragilizado em pedaços, para não dizer outra coisa. Fortalecer sim, academicamente, chamando vocês para participar e se vocês forem na reunião, serão muito bem-vindos, como eu já exemplifiquei dentro do grupo. Agora, se vocês quiserem ir para frente do debate, para a linha de frente, isso deve ser levado em consenso dentro de todos os estudantes, não só a sua linha de pensamento. É isso que nós estamos propondo. Não só na reunião, mas se não tiver todo mundo na reunião, há um Facebook, pode ser feito enquete, pode chamar o pessoal. É isso, não só vocês, mas de todos. E se vocês quiserem entrar linha de frente, se for a grande maioria dos estudantes, se vão, mas que tem um objetivo por trás. Não ir simplesmente por causa do ato, mas sim com um objetivo, uma proposta determinada, algo que venha a realizar algo concreto, realmente, que ocorreu lá no ato da reitoria, que hoje nós não temos resultado. E que, no caso da linha de frente, não seria se nós, como CA, estivermos inertes, já que o inerte ele ainda pode continuar em movimento. Seria se nós estivermos inativos. Essa seria a palavra mais apropriada para esse caso. Se nós realmente não fizermos nada, qualquer estudante tem o direito de chegar na gente e reclamar. Tanto é que nós estamos acessíveis a todos para incluir nas propostas de nossa campanha e, caso eleito, incluir, fazer as sugestões para a gestão do CA. Tem como responder? Eu acho que eu não entendi. Tem como? Seria no final só, mas agora eu acho que Não só mais um, pode. Mas no final teria uma réplica, não tem réplica no debate. Então não é mais eu também quero replicar, tem várias coisas. Acho que ela é necessária. Ofendimento da paz. Se vocês quiserem, no final de serem feitas as perguntas, a gente pode abrir para vocês estão publicados. Mas, como a gente falou, vai ficar só 10 técnicas, então não sei se... Bom, agora a gente vai tirar 4 perguntas para serem respondidas pela chapa. Uma responde, a outra. Isso. A gente vai fazer perguntas agora e cada chapa vai poder responder por 3 minutos. Ok? Trabalho no que se refere ao curso de geografia. Bom, o que
compete ao mercado de trabalho, né, essa evasão ela não é voluntária, né, ela não é fruto do cara da geografia lá que ele não quer, tipo assim, não quer mais geografia, ele quer ir para uma outra área. A evasão, ela é fruto de uma imposição, né, de uma imposição que a gente tem que levar o debate o máximo possível para poder entender a sua raiz, né, de uma imposição de um mercado de trabalho limitado, um mercado de trabalho que ele só pode crescer na medida que o capital pode lucrar. E nesse sentido, assim, né, quando o capital ele não pode lucrar mais para ampliar um determinado mercado de trabalho, esse mercado de trabalho ele não se amplia, ele fica restrito. E é isso exatamente o que acontece com a geografia, assim. A gente tem que brigar para que a geografia ela seja usada na gestão, enfim, das pessoas, na gestão da população, em geral, porque os conhecimentos acumulados da geografia, elas servem muito para esse tipo de gestão, para gerir, para controlar, nesse sentido, assim, né? Para gerir mesmo a população, nas cidades, nos campos e tudo mais. Assim, esse conhecimento científico da geografia serve bastante para isso, né? Para que a gente lute para que não se restrinja o mercado de trabalho, mas que a gente possa trazer um plano de metas, medidas efetivas que vão aumentar o emprego para o bacharel de geografia. Eu acho que isso não é possível a gente fazer, a gente não pode assumir esse compromisso, né? Acho que seria interessante ponderar que a evasão dos estudantes no curso deve ser pensado também fazendo relação com a condição do estudante chegar aqui, né, fazendo um link com a educação estadual que é oferecida. Qual é a condição de o estudante saindo da educação, né, do ensino estadual de Alagoas, enfrentar, né, o estudo acadêmico? Eu acho que é isso. Tanto que a gente pode observar que, eu não tenho certeza, mas eu vou chutar. A gente pode observar que a evasão foi nos primeiros períodos. Eu acho que é isso que tem acontecido. Então tem uma outra questão também, que é o contexto do Enem. Tem a questão da identidade. Tem pessoas que fazem, né, o Enem. Tem pessoas que fazem o Enem para geografia por segunda opção. E aí, quando se vê diante de uma possibilidade de trocar de curso, fazem. Então, assim, a questão da evasão, eu acho que em relação ao que o Felipe, só para complementar o que o Felipe falou, também tem essas duas questões que a gente precisa ponderar. A gente também precisa pensar o PPP. Ora, se o estudante demonstra clara dificuldade em ler e escrever na universidade, o projeto político-pedagógico de geografia precisa ser repensado. Precisa ser colocado disciplinas de português técnico, né? Disciplinas básicas mesmo que dê a introdução para o ensino acadêmico, disciplina de metodologia de estudo. É muito importante que o estudante rompa, né, com a mentalidade da educação do ensino médio. Qual o plano de metas que as chapas têm para diminuir o número de evasões, a habitação dos bacharéis pelo mercado de trabalho, no que se refere ao curso de geografia? Bem, nesse caso, como uma solução, não vamos dizer assim, única solução, mas para começar a minimizar esse efeito, já que isso é uma coisa que seria longo, é a nossa proposta de criar mais agentes. De início, fazer com que o estudante produza mais. A partir de que o estudante vai aprimorando seus conhecimentos, vai fazendo produção além do que a academia lhe oferece, ele se sente motivado a cada vez querer mais, buscar mais, produzir mais. Então, são esses tipos de coisas que nós tentaremos começar a desenvolver. E foi bem frisado, porque a Jabal relatou de que essa principal evasão vem a partir, começa logo nos primeiros períodos. E eu sou uma testemunha disso quando eu afirmo. E eu entrei na geografia, não tenho vergonha de dizer, já publiquei no Facebook direto. Eu entrei na geografia pensando em mudar de curso logo no primeiro período, porque o meu sonho era fazer história. Por quê? Os meus professores de história do ensino médio foram ótimos. Já os de geografia foram péssimos. No terceiro ano, a minha professora perguntava são os 4 pontos extremos do Brasil. No terceiro ano do ensino médio, eu precisava fazer o Enem. Então, isso me motivava a querer fazer história. E isso está vindo de lá da educação básica. Uma desvalorização na nossa ciência, e como eles frisaram, estão entrando na geografia por segunda opção, porque é um curso mais fácil de entrar, acho que vai ser fácil, e assim que pode fazer uma reopção ou troca de curso. Então, isso
que a gente deve envolver esse primeiro período, reativando a Semana do Fera, fazendo uma coisa mais dinâmica e fazer mais eventos, produzir o mais rápido possível, colocar o estudante em uma linha de pesquisa, para daí ele já começar a se envolver com o curso, já querer fazer alguma coisa mais. Como pode ser percebido, né, da semana da Maria Adélia, teve aqui, a estimativa era de 80 pessoas para esse evento. E simplesmente vieram mais uma cifra de 150, né? Por volta de 150, é isso que nós estamos propondo. A palestra da Maria Adélia, ela reacendeu a chama do geógrafo que é em nós. E é isso que nós estamos propondo, acender os primeiros períodos, e não só os primeiros períodos, essa chama dos estudantes, para que eles produzam, eles vendo outros que produziram, vendo a corrente que eles querem seguir, e produzindo também, e eles se sintam motivados a produzir. Vale ressaltar também um exemplo, vou dar a vocês um exemplo que é meu mesmo. Eu sou estudante de licenciatura, terceiro período, e estou estagiando há quase um ano no escritório de geologia, onde era para ser um estudante de bacharel para estar lá estagiando. Mas o que foi que o chefe disse? Que alguns estudantes de bacharel da geografia mandaram seus currículos, mas os currículos não foram aptos com as características, principalmente de conhecimento de alguns programas específicos para poder se adequar àquela vaga. Então depois vocês sabem me explicar. Vou ter que falar com o cara, não? Tá bom. Sabendo que a gestão do CA deve ser feita em conjunto com os estudantes, então, o que será feito para que haja verdadeira democracia dentro do instituto, ajudando-os a se tornarem sujeitos pensantes e não mera tábua rasa, uma vez que não há participação dos mesmos quanto às tomadas de decisão e que levam-nos a entender que a educação continua tradicionalista e não libertadora. Como vocês começaram a primeira, a fazer Quantos querem que eu leve essa prova? Sabendo que a gestão do CA deve ser feita em conjunto com os estudantes, então o que será feito para que haja a verdadeira democracia dentro do Instituto, ajudando a se tornarem sujeitos pensantes e não mera tábua rasa, uma vez que não há participação do mesmo quanto à tomada de decisão, e que leva-nos a entender que a educação continua tradicionalista e não libertadora. Sim, a pergunta, só pela formulação dela, já dá para ver que é de um aluno de licenciatura, né? Eu ouvi aqui, entendo mesmo que é aquele negócio de tábua rasa, que a gente vê na disciplina de desenvolvimento de aprendizagem, né? Tendência libertadora. Gostei da pergunta bem formulada, que no caso a gente tem que abrir, né? O CA tem a obrigação de abrir espaço para o estudante falar. E que o próprio Estatuto do CAGEL diz que nas reuniões, o estudante, mesmo sem ser participante do CAGEL, ele tem direito à voz e à voz. Então, e o objetivo da nossa chapa, caso seja eleita, é justamente esse, é estar ligado com o estudante. Porque nós pensamos na seguinte forma: não tivemos a cara de chegar nas salas e pedir o voto, por que é que nós não podemos chegar nas salas para ouvir os estudantes? Porque, do mesmo modo que as nossas reuniões serão de portas abertas, aqui no auditório, lá no Bloco 7, onde quer que a reunião aconteça, também, além do nosso GeoIdeia, que nós
educacional informativo, nós também estaremos sempre interligados ao estudante para tudo. Até porque tudo que acontecer aqui, se for de bom ou de ruim, vai ser tanto para o CA quanto para os estudantes também. Então nós temos uma linha só de pensamento, somos todos juntos. Independente da sua colocação partidária, independente de qualquer coisa. Nós queremos um objetivo, nós queremos melhorar a qualidade do nosso curso, nós queremos melhorar aquela conversa, porque eu, antes de entrar aqui na UFAL, sabia que nós iríamos, você vai estudar num bloco que ninguém gosta de estudar, todo mundo só quer fazer do lado, não sei o quê. Então nós queremos tirar essa ideia da cabeça das pessoas, porque ser um estudante de geografia está muito além de você estudar mapas, você estudar coordenadas, meridianos, como muitos aí pensam. Então, é o que nós queremos fazer. É uniões abertas com os estudantes para juntos discutirmos e chegarmos num só objetivo, num só pensamento. Até porque tudo vai ser bom para todos. Vai ter informativo também, que para quem não poder comparecer nas reuniões, vai ficar atento, informado de tudo que acontece aqui, todas as ações e reuniões do CAGEL, do Instituto e de coisas acadêmicas, como já foi dito, os eventos, os estágios. E a respeito da política, voltando ao nosso evento, né, a nossa proposta do evento é político, né, que é buscar que o estudante, ele saiba se pronunciar. Sabendo-se que a gestão do CA deve ser feita em conjunto com os estudantes, então o que será feito para que haja verdadeira democracia dentro dos estudos, ajudando-os a se tornarem sujeitos pensantes e não mera tábua rasa, uma vez que não há participação dos mesmos contra a tomada de decisão, e que leva-nos a entender que a educação continua tradicionalista e não libertadora. A verdadeira democracia, ela é a democracia limitada do capitalismo, né? Então, assim, né? O máximo que a democracia atinge é horizontalizar todos os espaços deliberativos. É o máximo que a gente pode atingir em termos de democracia dentro de, enfim, de grupos, de entidades, de que quer que esteja pensando que a deliberação coletiva, né? E isso, enfim, se resume exatamente a ter reuniões periódicas, né? Amplamente divulgadas, né? Amplamente publicizadas também, e que nessas reuniões periódicas seja exatamente onde se delibere as coisas, né? E não consultivo, como já aconteceu aqui nos anos anteriores, né? É um espaço não deliberativo, mas consultivo. Não, a gente vai abrir espaço de estudantes falarem, mas a gente abrir espaço de estudantes falar, consulta eles, mas aí a gente escolhe outra coisa, faz outra coisa, né? Isso aconteceu muitas vezes aqui, né? Muita gente está cansada aqui, o pessoal fica balando a cabeça, assim, porque realmente foi difícil, muitas vezes, né? Perdeu a paciência, várias vezes. Por isso que, às vezes as pessoas perguntam, por que vocês deixaram de ir nas reuniões que aconteciam? Enfim, né? Porque, enfim, ele só consultava, né? E a gente não tinha poder de deliberação. E o que a gente está propondo é exatamente um CA que abra as portas para esse tipo de coisa, né? Para que todo mundo possa deliberar, né? Tanto eles, né? Também, se a gente ganhar, eles apareçam mesmo, exijam da gente, e aí a gente vai decidir a democracia possível, né? Que é essa, né? Que a maioria vem. E assim, a gente deve entender assim, o perfil do estudante, né? Então, assim, se a gente for, né, pensar cada estudante, você participou de Grêmio quando estudava no ensino médio, a maioria vai dizer que não. Então, até essa coisa, né, de participação democrática é algo que se aprende. Como é que se faz para se aprender? Criando espaços de debate. Acho que os estudantes de geografia são ávidos por debate. Então, a nossa proposta está aqui. É o Cine Geo.